Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Hoje é um dia importante no Brasil, porque hoje é dia de combate ao racismo. Dia 21 de março, dia de combate ao racismo. E eu subo essa tribuna para falar não só do combate ao racismo, mas também para falar que amanhã, dia 22 de março, é dia mundial da água. E no dia 24, domingo, é dia de combate à tuberculose. E esses três debates são debates fundamentais para a gente pensar o Brasil e o Rio de Janeiro de hoje. A gente hoje aqui na Assembleia Legislativa teve diversas manifestações de solidariedade à deputada estadual Dani Monteiro, que sofreu racismo já 2 vezes, discriminação aqui na casa do próprio corpo de funcionários. Pessoas simples, trabalhadoras, mas que acabam reproduzindo a lógica do racismo tão impregnada da nossa sociedade, que não é capaz de se acostumar a ver pessoas negras frequentando espaços de poder. E esse racismo, tão presente na nossa sociedade, nesse país que nunca conseguiu de fato abolir a lógica da escravidão, ele continua se manifestando nas diferentes esferas da sociedade. Pessoas negras recebem salários mais baixos, pessoas negras sofrem mais com a intolerância religiosa, os povos de santo, as invasões aos terreiros, são uma manifestação hoje grave do racismo. Pessoas negras sofrem mais com a violência como um todo na sociedade. Nos últimos anos, no Brasil, a taxa de homicídio da população negra saltou 21%. Enquanto isso, a da população branca reduziu 6,8%. 71% dos assassinatos praticados no Brasil são praticados contra pessoas negras. A probabilidade de uma pessoa negra ser assassinada é muito maior do que de uma pessoa branca. Dessa forma, fica evidente que a desigualdade racial no Brasil se expressa de modo muito contundente no que diz respeito à violência letal, inclusive no que diz respeito às políticas de segurança pública. E nesse período em que a gente está na campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo, é um período muito importante para que a gente desperte o debate, mobilize a sociedade. Somente no ano passado, a campanha de 21 dias de combate ao racismo realizou mais de 180 atividades no estado do Rio de Janeiro. Mas qual é a relação entre o Dia de Combate ao Racismo com o Dia Mundial da Água? Isso é uma reflexão importante, porque tem uma relação direta. A água é um bem comum, fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos, em especial dos seres humanos. Mas, infelizmente, o acesso à água ainda é escasso para uma parcela enorme da nossa população. E aí, quando a gente olha para os territórios que têm dificuldades no acesso à água, que têm dificuldades no acesso ao saneamento, são os territórios marcados pela pobreza. E no Brasil, a pobreza ainda é marcada pela cor da pele. A gente não conseguiu superar essa herança da tradição escravocrata, da tradição violenta, do racismo, de um país sem praticamente nenhuma forma de mobilidade social. E hoje, os territórios da pobreza são os territórios também mais marcados pela presença da população negra. A gente olha para a Baixada Fluminense, por exemplo, parte da região metropolitana do nosso estado, parte dela cortada pelo sistema de abastecimento de água da capital do Rio de Janeiro, e a grande parte da população da Baixada
segue sem acesso à água e saneamento. E a falta de acesso à água tratada contribui para a proliferação de várias doenças, que vão da desidratação, evidentemente, à transmissão de diferentes doenças, da cólera a diversos outros exemplos. Então, quando a gente pensa o Dia Mundial da Água, a gente tem que pensar também o combate às desigualdades sociais, o combate ao racismo, fazer da nossa sociedade uma sociedade menos desigual. E essas desigualdades, elas se manifestam, por exemplo, no nosso modelo de desenvolvimento econômico. O Instituto Pax fez um levantamento mostrando que aqui no estado do Rio de Janeiro, a empresa Ternium Brasil, antiga ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, sozinha consome 1,5 bilhão de litros de água para a produção de aço, o equivalente a 570 bilhões de litros de água por ano. Só para a gente comparar, uma pessoa nascida no nosso estado consome, em média, 90 mil litros por ano. Isso significa que a ThyssenKrupp, agora Ternium Brasil, sozinha, consome água que daria para atender 6 milhões e 100 mil pessoas. Uma única empresa, produtora de aço, que sozinha dobrou a emissão de gases na cidade do Rio de Janeiro, consome uma quantidade de água equivalente a 6 milhões de pessoas. Daria para abastecer toda a população da Baixada Fluminense. Mas hoje, infelizmente, essa população sofre com a falta de água, sofre com as desigualdades, sofre com a violência. Aliás, a ThyssenKrupp também é responsável pela emissão de poluentes na atmosfera da Zona Oeste, contaminando especialmente as áreas mais pobres, onde vivem majoritariamente pessoas negras. E nesse momento, onde a gente pensa sobre como o meio ambiente, como o respeito à saúde das pessoas está diretamente relacionado às condições sociais que elas vivem, é importante também a gente pensar no dia de combate à tuberculose, marcado para esse domingo, dia 24 de março. Por quê? Porque, infelizmente, a tuberculose voltou a crescer no Brasil. E voltou a crescer especialmente no estado do Rio de Janeiro. É uma doença que afeta diferentes setores da sociedade, mas concentrada especialmente na população pobre, na população mais vulnerável socialmente. Nós, pesquisadores da Fiocruz, trabalhamos com uma ideia de que saneamento e saúde ambiental são fundamentais, com a percepção de que a maior parte das doenças, como é o caso da tuberculose, tem determinantes sociais. E esses determinantes estão ligados à moradia, à água que se consome, aos alimentos ingeridos, à coleta inadequada do esgoto, ao solo contaminado, sendo necessário, portanto, se pensar um conjunto de ações socioeconômicas que tenham como objetivo alcançar níveis de salubridade e qualidade ambiental para garantir a saúde de toda a população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a tuberculose vem mostrando um profundo quadro de desigualdades que resultam em iniquidades sociais em saúde. A desigualdade na distribuição de rendas, no ano de 2017, eram 15 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza no Brasil. No acesso aos recursos da saúde, ao saneamento básico, à insegurança alimentar, na educação e em outros constituintes do padrão de vida da população, tem se revelado no risco de adoecer
para diferentes estratos sociais. É premente a articulação de serviços de saúde com outros serviços públicos voltados para habitação, infraestrutura, assistência social, educação, emprego e meio ambiente, para reduzir a carga de tuberculose que hoje afeta parte consideravelmente da população. No Brasil, foram notificados, no ano de 2017, 69.569 novos casos de tuberculose. 13.347 casos somente no estado do Rio de Janeiro. Parte dos casos foram registrados em pessoas privadas de liberdade. O adoecimento nessas populações é 20 vezes maior do que o da população em geral. Vale destacar que, de acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, das 493 mil pessoas presas que tiveram raça, etnia e cor classificadas, 64% são negras. Portanto, maior vítima também dos casos de tuberculose. O estado do Rio tem a segunda maior coeficiente de incidência em tuberculose do Brasil e em mortalidade por HIV/AIDS, além de ter o maior coeficiente de mortalidade. São números graves que devem estar sob a atenção dos nossos governantes, especialmente dos gestores da área de saúde. O número de casos de tuberculose superresistente notificados no Brasil foi de 1.342, sendo que no estado do Rio de Janeiro foram 329. 25% dos casos de tuberculose superresistente do Brasil estão localizados no Rio de Janeiro. Esses são os casos de tuberculose que mais levam à morte. Por isso, a gente acha que é fundamental uma agenda de combate às desigualdades, de garantia dos direitos da população e, em especial, orientamos o governo estadual a fortalecer as políticas de combate à tuberculose, a não fechar o Hospital Santa Maria, que hoje é referência no tratamento da tuberculose multiresistente e da tuberculose associada à presença do vírus HIV. É fundamental que o Hospital Santa Maria não seja fechado, piorando a situação no atendimento das pessoas com tuberculose no Brasil. Em defesa da saúde universal e contra o racismo estrutural, hoje, amanhã e sempre.